Série A, em 27ª rodada. Em 26 de dezembro teremos Atlético Mineiro e Coritiba. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado aí na tabela, com 46 pontos. O Atlético Mineiro busca o título, sim, enquanto o Coritiba busca sair do rebaixamento. É o 19º colocado com 21 pontos. O Coritiba não está de boa. O Coritiba precisa ganhar e tem que ganhar urgentemente. No último jogo, o Coritiba perdeu em casa para o Botafogo por 2-1, um concorrente direto, não poderia perder. Enquanto o Atlético Mineiro levou 3 do São Paulo, que está embalado. Então agora é a chance do Atlético Mineiro em casa buscar o resultado e subir mais um pouquinho, hein? Terceiro lugar não serve, o Galo quer ser campeão. Neste jogo eu vou mandar 2 para o Atlético e 0 para o Coritiba, ok? Campeonato Brasileiro Série A 2020, em 26 de dezembro teremos Fortaleza e Flamengo. O Fortaleza é o 14º colocado aí com 30 pontos. O Fortaleza está se mantendo ali no meio da tabela. Eu acho que o Fortaleza é o que ele realmente quer. Que subir mais que isso é difícil para o Fortaleza. Só tem gente grande lá em cima. Então o Fortaleza, na minha opinião, deve se manter no meio da tabela, e não correr risco aí do rebaixamento. No último jogo, o Fortaleza perdeu para o Vozão por 2-0 e agora vai diante do Flamengo tentar a recuperação. O Flamengo, que é o segundo colocado com 48 pontos, quer o título e está correndo atrás do título. No último jogo com o Bahia, naquela confusão que teve lá, o Flamengo com 10 venceu o Bahia por 4-3 e mostrou que pode chegar ao título esse ano também. Então é uma briga aí boa para o Fortaleza correr atrás do Mengão, porque o Mengão vai com força. E eu mando um palpite nesse jogo de 2 para o Flamengo, 1 para o Fortaleza, ok? Brasileiro Série A 2020, 27ª rodada, em 26 de dezembro, logo após ali o Natal, teremos Goiás e Sport. O Sport, 15º colocado com 29 pontos, vai encarar o Goiás, que é o 20º com 20 pontos, com lanterna. O Goiás realmente está querendo ser rebaixado. O Goiás, se não acordar, ainda tem um tempo ainda aí. Ainda dá para o Goiás, certo? Tem muitos jogos. No último jogo aí o Goiás perdeu para o Corinthians por 2-1 e afundou mais aí no rebaixamento. Mas o Goiás pode se recuperar sim. Creio que pode, tem muitos jogos, eu acho que ainda dá para o Goiás sair dessa situação. O Sport está mais confortável, 15º colocado, 29 pontos. No último jogo empatou com o Grêmio em 1-1 e se manteve ali na posição que estava na rodada anterior. O Sport quer mais é ficar na elite. Então, neste jogo, eu vou mandar aí uma vitória do Goiás, que está desesperado, por 1-0 sobre o Sport, ok? Brasileiro Série A 2020, 27ª rodada, em 26 de dezembro, teremos Fluminense e São Paulo, o clássico aí dos tricolores. O Fluminense é o 7º colocado com 40 pontos, enquanto o São Paulo é o líder com 53, o São Paulo está de boa. No último jogo, o São Paulo meteu 3 no Atlético Mineiro, e não foi em qualquer um. O São Paulo realmente está demais. Enquanto o Fluminense, no último jogo, perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1. E agora vai tentar a recuperação em cima da excelente equipe do São Paulo, que está embalado. Então é complicado, hein? É complicado. Acho que nesse jogo aí o Fluminense vai conseguir, no máximo, um empatezinho com o tricolor paulista. E mando um palpite de 1 para o Fluminense e 1 para o São Paulo. Beleza?
Brasileiro Série A 2020, 27ª rodada. Em 27 de dezembro teremos Botafogo e Corinthians. O Corinthians vem subindo aí, o Corinthians está de boa. O Corinthians é o nono colocado com 36 pontos e quer mais ainda nesse campeonato. Quer, quem sabe, uma vaguinha aí na Libertadores. E é possível, se manter aí esse ritmo, com certeza pode chegar. No último jogo venceu o Goiás em casa por 2-1 e agora vai para cima do Botafogo somar mais pontos. Enquanto o Botafogo aí é o 18º colocado com 23 pontos, obteve uma excelente vitória aí na última rodada por 2-1 sobre o concorrente Curitiba. O Botafogo deu uma melhoradinha, não saiu ainda do rebaixamento, mas melhorou um pouco. Agora tem a oportunidade contra o Corinthians de somar pontos. Vai ser difícil, o Corinthians está embalado. E eu vou mandar aí um palpite nesse jogo de 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo, ok? Brasileiro Série A 2020, 27ª rodada. Em 27 de dezembro teremos Esporte Clube Bahia e Internacional. Um grande jogo. O Bahia, que no último jogo perdeu para o Flamengo, estava de boa ganhando e acabou entregando o gol para o bandido. E o Flamengo, lógico, agradeceu, foi lá e ganhou o jogo. Agora o Bahia, sem técnico, o Mano Menezes saiu, vai encarar o Internacional, que é o quarto colocado com 44 pontos e um time difícil de ser batido. Então complicou um pouco aí para o Bahia, que é o 16º colocado com 28 pontos, está ali chegando naquela muvuca. Creio que nesse jogo o Bahia vai se superar e vai tentar obter um bom resultado contra o Internacional, que mostrou força. O Internacional meteu 2-0 no último jogo em cima do Palmeiras. Vamos dar um palpite aí nesse jogo de 1 para o Bahia e 1 para o Internacional, ok? Brasileiro Série A 2020, 27ª rodada. Em 27 de dezembro teremos Palmeiras e Bragantino Red Bull. O Red Bull aí é o 13º colocado com 31 pontinhos, enquanto o Palmeiras é o 6º com 41. O Palmeiras está com um bom time, está mandando bem. No último jogo perdeu para o Inter. Tudo bem, acontece, Levou 2-0 do Internacional. São coisas que acontecem num campeonato longo como este. E o Bragantino também se deu mal, jogou em casa e perdeu para o Atlético Paranaense. E realmente perdeu uma chance de somar pontos. O Bragantino em casa tem que ganhar ou empatar. Perder nunca deve se perder em casa, E o Palmeiras, que não tem nada com isso, nesse jogo, para mim, vai obter aí uma vitória sobre o Bragantino. E eu mando um palpite aí de 1 para o Palmeiras e 0 para o Red Bull Bragantino. Ok? Brasileiro Série A 2020, 27ª rodada. Em 27 de dezembro teremos Palmeiras e Bragantino Red Bull. O Red Bull aí é o 13º colocado com 31 pontinhos, enquanto o Palmeiras é o 6º com 41. O Palmeiras está com um bom time, está mandando bem. No último jogo perdeu para o Inter. Tudo bem, acontece, Levou 2-0 do Internacional. São coisas que acontecem num campeonato longo como este. E o Bragantino também se deu mal, jogou em casa e perdeu para o Atlético Paranaense. E realmente perdeu uma chance de somar pontos. O Bragantino em casa tem que ganhar ou empatar. Perder nunca deve se perder em casa, E o Palmeiras, que não tem nada com isso, nesse jogo, para mim, vai obter aí uma vitória sobre o Bragantino. E eu mando um palpite aí de 1 para o Palmeiras e 0 para o Red Bull Bragantino. Ok? Brasileiro Série A 2020, 27ª rodada. Em 27 de dezembro teremos Santos e Ceará. Jogo bom, hein? Jogo difícil para o Santos. O Ceará está embalado aí, meteu 2-0 no Fortaleza e não está dando moleza não. O Ceará, que é o 10º colocado com 35 pontos, o Ceará vem bem neste momento. E o Santos, que é o 8º colocado aí com 38 pontos, no último jogo perdeu para o Vasco por 1-0.
Agora tem aí, né, a oportunidade de, em casa contra o Ceará, somar pontos e tentar subir um pouquinho mais para tentar uma vaga aí na Libertadores no próximo ano. Eu vou mandar aí um palpite nesse jogo de 1 para o Santos e 1 para o Ceará, beleza? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 27ª rodada, em 27 de dezembro teremos Atlético Paranaense e Vasco da Gama. O Atlético Paranaense deu uma melhorada aí nos últimos jogos, estava um pouquinho lá embaixo, próximo daquela muvuca toda, deu uma subidinha ao 12º colocado com 31 pontos. Depois de obter aí uma vitória sobre o Bragantino fora de casa, aí, o Atlético mostrou força e meteu 1-0 no Bragantino e somou 3 pontinhos importantes. Enquanto o Vasco da Gama é o 17º colocado com 28 pontos, no último jogo também obteve uma vitória muito boa, somou 3 pontos importantes aí para o Vasco. Meteu 1-0 no Santos em casa e ficou de boa. Esse jogo eu acredito que o Atlético Paranaense joga em casa, tem uma equipe um pouco mais ajustada aí que o Vasco, vai vencer esse jogo por 1-0, ok? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 27ª rodada. Em 27 de dezembro teremos Grêmio e Atlético Goianiense. O Grêmio, quinto colocado aí com 42 pontos, não anda bem das pernas aí nos últimos jogos. O Grêmio, depois que foi atropelado pelo Santos, não arrumou mais nada. Realmente não tem jogado bem o tricolor. No último jogo, inclusive, empatou em 1-1 com o Sport e ficou longe do título. Dificilmente o Grêmio terá condições de chegar lá no topo. Vai disputar aí uma vaga na Libertadores, creio eu. E o Atlético Goianiense, que é o 11º colocado com 34 pontos, também melhorou aí nos últimos jogos. E no último jogo venceu o Fluminense em casa por 2-1. Mostrou que não está dando moleza aí o Atlético Goianiense. O Grêmio que se cuide. Mas eu vou mandar nesse jogo aí, vou acreditar na força tricolor que joga em casa. E eu acho que vai ganhar apertadinho. Muito difícil o jogo. Eu creio que o Grêmio vai ganhar aí de 1-0. Beleza?